Bom dia! Hoje vamos fazer mais uma live do Desperte Seu Potencial. E essa live de hoje, eu sou suspeita que todas as lives têm assuntos tão bons pra mim, mas essa live de hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e sobre bloqueios. Então, olha, vai ser especial. E também porque essa live vai ter a participação da minha querida Mariela, né? A Mariela vai entrar conosco em breve. E a gente vai trocar muito sobre crenças limitantes, sobre bloqueios, sobre por que a gente resiste às mudanças, por que é tão difícil mudar. E oi Camila, oi Vander, bem-vindos! Que bom vocês chegando aí pontualmente. E vamos tomando aí nosso chazinho enquanto a galera vai chegando também. E preparando o material para essa live, eu lembrei de um livro que eu leio muito pro meu filho Lucas e ele adora, que é Chapeuzinho Amarelo. E eu vou contar essa história da Chapeuzinho Amarelo aqui, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? Como fortalecer a autoconfiança para efetivar uma mudança. Fortalecer a autoconfiança é justamente o contrário de viver no medo, né? Então, como fortalecer a autoconfiança para lidar com o medo, para conviver com ele, para seguir adiante, para efetivar de fato as coisas que a gente gostaria, né? E mais do que isso, eu queria dizer que a Eva Perracos, ela trouxe uma frase bem inspiradora para mim. Li esse livro também para preparar nosso material, que é onde há vida há mudanças, né? Quem resiste à mudança resiste à vida. Isso é muito forte, né? Muito forte. Bem-vinda, Eneide! Oi, Eneide! E Cassie Cosméticos Perfumaria, olá! Bem-vindo também. Então, vou contar para vocês a história da Chapeuzinho Amarelo, enquanto o pessoal vai chegando. Essa é a Chapeuzinho Amarelo, né? Ela tinha medo de tudo, né? Ela tinha medo de subir na escada, ela tinha medo de brincar, ela tinha medo de ir em festa. Ela tinha tanto medo de tudo que ela vivia deitada, quietinha, parada, porque ela tinha medo de cair. Só que ao mesmo tempo que ela vivia deitada, ela também não conseguia dormir, porque ela tinha até medo de pesadelo. Mas o maior medo da Chapeuzinho era o medo do lobo, né? Um lobo que vivia lá muito longe, numa terra distante. Um lobo que ela nem sabia muito bem como é que era esse lobo e que talvez nem existisse, mas ela tinha muito medo desse lobo. E aí, um belo dia, a Chapeuzinho, ela resolveu que ela iria encontrar com esse lobo, né? Um lobo que não existia, mas ela ia encontrar com ele. E aí, quando ela viu o lobo, ela viu um carão de lobo, um olhão de lobo, um bocão de lobo, né? Um bocão tão grande que podia comer até 2 avós, um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. E muito bem. Só que depois que ela encontrou com o lobo, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que foi que ela foi perdendo aquele medo de encontrar com o lobo. Oi, Carol! Oi, Mariela! Mariela entrou, oba! Tô contando a história da Chapeuzinho Amarelo, gente. Que ela tinha medo de tudo, mas o maior medo dela era de encontrar com o lobo. Era um lobo, né, que ela não sabia nem se existia, que estava muito distante, mas ela tinha muito medo dele. E aí, quando ela encontrou com esse lobo, parece que ela já não tinha mais aquele medo do lobo, né? E aí, ficou só o lobo, né? E aí, o lobo não se conformou com isso, né? O lobo começou a gritar, oi, eu sou um lobo, eu sou o lobo, né? E a Chapeuzinho, que já não tinha mais medo, começou a rir do lobo. E aí o lobo ficava falando pra ela,
ei, eu sou o lobo. O lobo, 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 bolo, né? O lobo virou um bolo, né? Um bolo fofo. Que eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem. O lobo virou um bolo fofo. E o lobo ficou tremendo, de medo da Chapeuzinho, com medo dela comer ele, tudinho. E depois disso, a Chapeuzinho, né, ela não quis comer aquele lobo, porque ela nem gostava daquele lobo, ela gostava de bolo, né, ela que gostava mesmo era de bolo de chocolate. Mas depois daquele dia, ela passou a brincar de amarelinha com os vizinhos, com os amigos, e sempre que ela tinha medo, ela inventava um nome diferente, né? Então a bruxa virou Chabru e a barata virou Tabará. E assim ela seguiu, né, a sua vida inventando, né, uma brincadeira para lidar com as coisas. Oi, Isadora, tudo bem? Que bom você estar aqui. E aí, o que essa história vem contar pra gente, né? De que às vezes a gente sente medos e a gente, na verdade, sente às vezes mais medo do que o medo em si. Ou a gente se sente, ou a gente sente raiva do medo que a gente sente, ou a gente sente frustrado ou mal, né, com aquele medo que a gente sente, e aí a gente não olha para ele, né? Aí a gente começa a criar um muro assim em volta desse medo que na verdade fortalece ele. E é ali, né, que a gente fica bloqueado. É ali que a gente se enrijece e é ali que a vida não acontece, né? E aí, Mariela está aqui comigo hoje para a gente conversar, né, sobre isso, sobre esses bloqueios que a gente cria nas nossas vidas que nos impedem de concretizar as mudanças que a gente tanto deseja, alcançar os objetivos que a gente tanto deseja. E medos relacionados a crenças que nós temos, né, sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre como as coisas devem ser, que nos levam a acreditar que a gente não é o suficiente, que a gente não tem o suficiente para fazer o que a gente quer, ou que a gente não tem amor suficiente. E então, eu vou convidar a Mariela para entrar aqui comigo. Vem cá, vamos apertar aqui no botãozinho. Aqui, Mariela. Vou esperar ela confirmar, né? Bom dia, Olá, bom dia! Tudo tudo bem? bem? Como estamos hoje? Correndo Tô- com as crianças para poder estar aqui na live. Então, né? Vida de quarentena, de mãe profissional, mas estamos bem, né, Ju? Estamos Estamos indo. combinados aí com o marido, com o ajudante para poder, né, estar aqui. É isso aí. Que bom. E a Mariela, né, fiz um trabalho muito interessante com ela, né, que foi o Caminho para o Real. E a Mariela, através desse trabalho, me ajudou a reconhecer e aceitar. Eu acho que essas duas palavras assim são muito fortes para mim. Aceitar amorosamente a realidade, né? Que para mim foi um exercício muito importante. Aceitar amorosamente a realidade, né? Aceitar amorosamente as imperfeições, principalmente. Porque aceitar nossos talentos talvez seja bem mais fácil, né? Aceitar nossas qualidades, o que a gente faz bem, ou, né? Os nossos dons, mas aceitar as nossas sombras e também as projeções que a gente cria para se sentir mais amado, mais aceito, para atingir o sucesso, né? É mais doído, né? Olhar para isso, né, Mariela? Então, Mas o caminho é um caminho libertador, né?
você reconhecer é, aquilo que talvez você não esteja fazendo bem, ainda não saiba lidar com isso, né? Para transformar isso, né? Porque sem reconhecer não tem como transformar. É encontrar o lobo, né? Transformar no nosso bolo. É. Né? A gente vive fugindo do lobo e o lobo vai ficando cada vez maior e, na verdade, quando a gente olha Uhum, para ele, a gente vê que ele era só um bolinho, né? Que eu posso transformar ele. Isso é muito uhum. legal. Então, E vamos? Fala. vamos, então, é, eu queria abrir para você, Mariela, Uhum, falar um pouco dessa questão da gente, dessa metodologia que a Eva Pierraves traz, né? uhum, Da gente ter luz, a gente ter sombra e a gente ter também uma máscara, né? sim. E a gente conseguir integrar, viver de uma forma integral, né? Então, conseguir abraçar nossa luz e nossa sombra e conseguir reconhecer as máscaras que a gente cria para que na verdade nos aprisionam, né? De seguir nosso caminho verdadeiro. E então eu queria que você começasse a explicar um pouco para o pessoal que está aí, que chegou. Tem gente que chegou que eu ainda não disse bom dia, que foi o Rielson, a Lourdes Guedes, Camila, Rebeca, Jaqueline, Brígida, Idealize. Bem-vindos, bom dia. Então, bom dia para todo mundo. Primeiro, obrigada, né, Ju, pelo convite. É sempre muito bom falar de um assunto que eu amo e que eu vivo já tem uns 20 anos. E assim, sempre tem coisa para transformar, sempre tem coisa para olhar, né? Nós somos uma imensidão e uma riqueza, então isso é maravilhoso, né? Então, assim, só para trazer, né, para as pessoas que estão com a gente aí, o que que é esse trabalho, né? Rapidinho para contextualizar um pouco. O PEFOR, que é um trabalho, né, que foi trazido pela Eva Pierracos na década de 50, e é um trabalho que tem um material muito rico que fala de todas os aspectos humanos, né? E aí a Ju me convidou para trazer esses aspectos que são os principais, assim, que é a base do caminho, né? Para que a gente consiga transformar. As pessoas anseiam muito por transformar e por fazer mudanças. E na verdade a gente pode decidir fazer a mudança. Mas por que que muitas vezes a gente não consegue? Porque a mudança é uma consequência. Né? O que a gente pode fazer é olhar para dentro, é buscar esse caminho de volta. O que que acontece dentro de mim que está me impedindo muitas vezes de dar um passo que eu gostaria, ou então eu estou me esforçando demais para fazer, para que alguma coisa aconteça e aquilo não acontece. Então tem vários sinais que a gente pode perceber que são esses bloqueios, né? Então assim a Ju trouxe muito bem assim muitos desses conceitos que a gente trabalha, que é a questão da aceitação, da autoconfrontação. O que que é isso? Eu olhar para mim, né? Eu preciso ter disciplina no caminho do autoconhecimento também. Né? A gente desenvolve muito a parte cognitiva a vida inteira e a gente acha às vezes que desenvolver o emocional por um período e depois está tudo certo. E na verdade é constante também. Né? Nós somos seres em transformação e a gente precisa olhar para essa parte, isso é muito importante. Então, a autoconfrontação, que gera, né, a autorresponsabilidade, a aceitação. Então, a autorresponsabilidade no sentido de olhar para a minha vida e pegar as rédeas, né? E como que eu pego as rédeas? Eu procuro conhecer. Então, por que que muitas vezes eu tenho esses bloqueios, eu não sei o que que acontece, e aí eu tenho medo e me trava. E aí parece que não sou eu, né? Tem uma parte minha que me controla muitas vezes. Porque a gente tem uma parte muito grande que é inconsciente, né? Todo mundo sabe disso. A psicologia fala nisso, as abordagens de autoconhecimento falam nisso. E realmente, é claro que as pessoas têm níveis diferentes de consciência, né? Quanto mais você se conhece, se trabalha, você vai ampliando a sua consciência e o seu inconsciente ele vai ficando menor, mas ainda assim, o nosso inconsciente ele tem um percentual muito maior do nosso consciente. Então imaginem que é o inconsciente que está regendo ali as nossas atitudes e a nossa vida. Então por isso que é tão importante a gente olhar para esses aspectos.
E aí, eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é importante, para a gente entender como que o Pathwork entende, né, nós seres humanos. Primeiro que a gente tem, que é uma abordagem que entende que nós somos seres integrados, ok? Então nós temos as dimensões física, mental, emocional e espiritual, e elas se influenciam e se relacionam entre si. Então, nós precisamos entender essa dinâmica também. E nós temos várias partes, é como se a gente chamasse, a gente chama de múltiplos eus. Isso não tem nada a ver com múltiplas personalidades, né? Mas na verdade é assim, dentro de mim tem várias Marielas. E pode ter uma Mariela que quer abacaxi e uma Mariela que quer melancia ao mesmo tempo. E pode ter uma Mariela que ama ir para o campo e uma Mariela que ama ir para a praia. Enfim, né? A gente tem uma dualidade que, ok, que é saudável, basta a gente conhecer e entender como lida com isso. Mas a gente Uhum. também tem, né? Que partes são essas? A gente chama no Pathwork de nosso eu superior, que é a nossa essência, que são as nossas qualidades, que é a nossa parte mais desenvolvida. Caiu meu celular. Acontece, lives é assim mesmo. Live, só assim. Então, né? Olha a força do eu superior aí. É. E eu vou dar um jeito aqui para não acontecer de novo. E nós temos o nosso eu inferior, né? Se a gente for olhar para trazer uma outra forma de falar, é a luz e a sombra, né? O nosso eu inferior, no Pathwork que a gente chama de eu inferior, é aquela parte que não quer. É aquela parte que muitas pessoas têm muita dificuldade de entrar, porque a gente foi ensinado, né, muitas vezes que a gente nem tem essa parte, ou que é errado sentir raiva, que é errado ter sentimentos negativos, né? E essa parte reúne as nossas imperfeições, os nossos defeitos, enfim, que todos nós temos. E aí que vem os julgamentos, né, para consigo mesmo, assim. Vou dar uma- um exemplo meu, né? Uhum. Na época que eu vivi minha crise, né, existencial, que eu quis sair da empresa, né, da minha família, existia um lado meu que me achava fraca, sabe? Por estar sentindo aquilo, assim, nossa, eu não quero isso tudo, então eu sou fraca, né? Ou então eu Uhum. tô triste por causa disso, então eu sou fraca. E Uhum. aí acaba sendo um movimento assim desonesto com a gente mesmo, né? Porque aí a gente não quer reconhecer qual é o nosso real desejo, qual é a nossa real necessidade. E aí esses julgamentos impedem a gente de lidar com a questão, né? Isso aí. Oi, E aí vem o Ariane. sofrimento, assim, né? O sofrimento potencializa quando a gente cai exatamente nisso, né? Isso, porque é uma dor, né, dessa parte que a gente tem, que é linda, que está querendo pulsar, que está querendo se expressar, e na verdade você traz um conceito que é do eu idealizado, né? Então, assim, a gente estava Uhum, falando do eu superior, do eu inferior, e aí vem o eu idealizado, que é aquela parte nossa que acha que tem que ser de um jeito, né? Que eu aprendi que eu tinha que ser ou para agradar a sociedade, né? Ou para atender as expectativas da família, enfim. E a gente vai Ah, então, criando eu trouxe o eu idealizado julgando a sombra, isso, né? porque na verdade o eu idealizado, ele tem dentro dele esse algoz interno, que é o que você traz do julgamento, que é onde a gente se Uhum. massacra, que é onde a gente se pune, que é onde a gente se exige. O eu idealizado, ele vai, lembra, Ju, do 0 ao 100%, né? Então, eu me coloco numa autoexigência muito grande. Então, se é para fazer a mudança, nesse teu caso, né? Então, imagina que a Uhum. voz do eu idealizado naquele momento dizia assim: olha, Juliana, se é para você fazer a mudança, então você tem que ser já uma super, hiper bem-sucedida profissional nessa área que você quer mudar, porque se você fracassar, aí você é nada, sabe? É como se fosse uma Uhum. voz interna nossa que muitas vezes a gente projeta, inclusive externamente nas pessoas, mas que é muito mais forte dentro da gente, E aí a né? gente cria assim padrões bem difíceis de serem atingidos, né? Que Exatamente. alimentam o nosso medo, a nossa falta de autoconfiança, e a gente acaba paralisando, não fazendo Isso, nada, porque pensa assim, nossa, tem tanta gente que faz melhor que eu, né? isso, a Tem tanta gente que já tá lá comparação. na frente, para que eu vou começar, né?
Exatamente, é. Então, a gente precisa, aí entra a aceitação, né? E entender a realidade. Ninguém é 0 ou 100, mas essa parte idealizada acha que pode ser 100% em tudo. Então, é a gente aceitar que existe um meio termo, né? Que eu tenho as minhas, e aí entra a aceitação da minha luz e da sombra. Então, eu deixo de lado um pouquinho o eu idealizado e eu faço a mudança, mas eu pego as minhas imperfeições na mão, ao invés de simplesmente querer não olhar para elas, que é o que você deu o exemplo do medo. Então, Uhum. isso é super importante também. Eu me lembro quando eu fui defender o meu mestrado, a Sim. minha helper me falava assim: vai porque você conhece tudo, mas vai sabendo que talvez tenha alguma pergunta que você não sabe, saiba responder, tem algo. Se você traz isso para a consciência, aquilo diminui e aí ela dizia assim, e faz a escolha de mostrar a sua luz, de oferecer a tua grandeza, porque você tem isso. E aí você disse lá no início, né, que às vezes a gente tem mais facilidade de aceitar a nossa luz e nem sempre. Às vezes a gente tem muita dificuldade, ou em alguns momentos a gente tem dificuldade de reconhecer essa luz, de reconhecer uma Uhum. qualidade, de oferecer para o mundo. Né? Às vezes a gente acaba segurando isso, né? Uhum. Por várias outras Também. questões. Então, tem até uma palestra do Peffer que fala da vergonha do eu superior, né? Mas Aham. então, e esses bloqueios, e aí assim, eu já vou trazendo, né, o como, porque eu acho que é importante. A Ju me pediu para a gente falar, bom, então como que a gente faz, né? Porque isso a gente escuta muito, ah, é assim, assim, assim. E as pessoas dizem, tá bom, Mariela, e aí, o que que eu faço com É, e isso, aí, o né? que que eu faço com isso, né? Como? Como é que eu saio desse. Exatamente. Então, primeira coisa é você ter a disponibilidade. Olha, Eneide, é lindo quando aceitamos a nossa luz, né? Deixa eu aproveitar, Isso, um monte de gente entrou entrou, aqui, né? falar um oi para essa galera aqui. Oi, Rebeca, Amália. Oi, Amália, quanto tempo? Silvia, querida. Adriana, a Ana entrou. Alessandra, Luiz Gustavo. Oi, Renata, Carol. G aí. Ariane, olá, Ariane, Ariane. O Léo entrou, a Heloísa. Saudade, Luísa, Rosângela, Paty tá aqui também, que bom. Bem-vindos, pessoal. Então, a Eneide, Eneide beijo. colocou, né? Muito lindo quando aceitamos nossa luz. E realmente, às vezes a gente não sabe qual é a nossa luz, né? É isso. Verdade. E assim, vou aproveitar para dizer pro pessoal, né? Se quiserem ir colocando questões aí, a gente vai conversando, né, Ju, como um bate-papo Isso, mesmo. ótimo. Uhum, Então, eu queria trazer, assim, né? Eu estava falando dos comos. uhum, Só você ter a disponibilidade, né, de querer olhar, porque nem sempre, né, a gente vai encontrar aquilo que a gente gostaria, né? É um uhum, processo, o autoconhecimento é um processo às vezes doloroso. Só que se você estiver disposto, se você entender que aquilo é um caminho para que você, né, tenha uma consequência lá na frente, que é essa mudança que você tanto almeja, fica mais leve, né? E poder olhar para tudo que você encontrar com amorosidade também fica mais leve. E poder reconhecer, né, os nãos internos, que o eu inferior, ele carrega muito. Quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez, soa estranho. Depois a gente se acostuma, né, Ju? Mas assim, o eu uhum, inferior é aquela parte minha que não tá afim, que não quer dar nada, que é egoísta, que não quer fazer a mudança. Por isso que eu dizia lá no uhum, início, olha, dentro de mim pode ter uma Mariela que quer isso e outra que quer aquilo. Porque é isso que acontece. O eu superior, ele quer se transformar. Ele quer dar a sua luz, ele quer, enfim, né, se conectar com o entorno. uhum. O eu inferior, ele não quer, ele não quer pagar o preço. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes, quando você faz uma mudança, você precisa renunciar a alguma coisa, né? Uhum. Abrir mão de alguma coisa. E E muitas olha, vezes, você falando, de novo voltando, né, no meu exemplo, eu lembro que eu tinha muito medo de não ser contratado e não arrumar nenhum trabalho se eu saísse da empresa lá da minha família, né? uhum, E aí, quando eu olho hoje para isso, eu vejo que esse medo
na verdade, estava associado a uma sombra minha, que era o não estar cuidando, por exemplo, da minha rede de Ai, apoio. gente. Segura esse celular que ele quer Hoje ele dançar tá. hoje. Que esse medo ele estava cuidando de uma sombra minha, que era não estar cuidando da minha rede de apoio, não estar cuidando da minha formação, que eu precisava adquirir novas habilidades para estar mais pronto para o mercado, por exemplo, para estar atuando numa nova área. Então, acho que quando você olha para isso, né, identifica que não, realmente, né, eu preciso olhar para essa, para essas questões que não que eu ainda minhas que não me deixam prontas ainda, né, para fazer a mudança que eu quero, que eu preciso melhorar nelas para estar Sim, sim. mais pronta, né? E aí, acho que tem a ver também, tem a ver com essa questão do eu idealizado, né? Porque se de repente eu faço a mudança sem olhar para o preparo, eu vou fracassar. E aí eu vou me Uhum, conectar com alguma crença que dizia que se eu fizesse tal coisa eu iria fracassar ou algo semelhante. E aí dentro de mim vai acontecer assim, a crença, e é um assunto legal para a gente já entrando, né? No PEFOR que a gente chama de imagens, porque são formas de pensamento mesmo, é algo cristalizado que fica dentro da, né, na nossa no nosso espectro energético e fica lá. uhum, Então, isso gera uma concepção errônea que é uma crença. E aí, se eu tenho alguma crença que está querendo impedir, ou se me diz que não vai funcionar, quando eu entro dessa forma, né, sem o preparo, sem o olhar, porque quais são os meus nãos, porque isso é muito importante. Quando eu quero fazer uma mudança, eu preciso olhar quais são os meus sims e quais são os meus nãos para essa mudança. Porque a gente acha assim, não, eu quero muito, eu só quero. Mas não é só quero. Tem uma parte minha que não quer e eu preciso olhar para ela. Porque quando eu olhar para uhum, ela, ela vai ficar do tamanho dela, ela não vai ficar daquele tamanho enorme. Né? Então, essa questão de identificar quais são as imagens, as crenças que podem estar bloqueando, isso é importante. Porque, assim, quando eu olho para essa imagem, eu entendo ela, eu tenho a possibilidade de transformar. Porque aí quando, de novo, né, quando vai acontecendo aquele processo de repente alguma coisa não dá certo, aí a crença tem aquela fala assim, viu? Eu disse que isso era isso. E aí a gente tem a uhum, tendência a realmente não fazer as mudanças por conta né, dessas crenças. Então, por isso que é tão uhum. importante a gente conhecer o nosso sistema de crenças, que muito, um percentual dele a gente conhece e outro não, tá? Gente, o meu tripé hoje, eu não sei o que ele resolveu. O Vou tentar tema tá inverter ele aqui. forte. Eu acho que é a energia que tá. Eu vou dar um jeito aqui de segurar para não ficar caindo toda hora. E assim, quais são os caminhos para conhecer as crenças, né? Quais são os Sim, caminhos possíveis para isso? Porque às vezes a gente chega num momento que a gente está paralisado mesmo, que a gente fica, tá, e agora, e né? aí, né? O que que eu faço? O que eu faço? Porque não tô sabendo como sair desse bololô. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente usa, né? Que é assim: pense nos principais problemas da sua vida. Normalmente, uma crença, ela tende a. Quando ali tem uma crença, a situação tende a se repetir. Então, não é que você vai passar pela mesma situação, igualzinha, várias vezes na vida, mas você vai passar por uma situação cujo padrão dela é semelhante. Então, assim, Uhum, faça uma lista dos principais problemas que você já teve na sua vida. Quando você olhar uhum, para essa lista, você vai encontrar um denominador comum. E uhum, aí, nesse denominador comum, provavelmente tem uma crença. E aí você vai encontrar qual é a afirmação dessa crença, certo? uhum, Então, por exemplo, tem pessoas que têm um padrão de sempre serem enganadas por golpes, né? Tipo, tô dando um exemplo assim para uhum, clonaram meu cartão de crédito, eu fui comprar não sei o quê, e aí, sabe, assim, qual que é a crença que pode estar aí envolvida? Muito uhum, provavelmente, né, de que eu
sempre serei enganado, ou então se eu tiver uma situação X, Y, Z, isso vai acontecer comigo, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, porque ele é muito fácil de entender. Uma crença, né, em relação a relacionamentos, né? A gente, acho que hoje as coisas estão se transformando muito, mas antigamente tinha muito e era até um jargão popular, né? Hum. Que os homens traem, né? Que os homens, enfim, isso dentro do ambiente, do contexto feminino, porque isso vinha da linhagem das mulheres da família. E muitas vezes a gente recebia isso. E aí, se eu tenho essa crença, eu vou atrair relacionamentos saudáveis que vão me respeitar? Muito provavelmente não. Uhum. Então, eu preciso olhar para a crença para poder conseguir transformar a minha realidade. Né? Se eu tenho uma Ah, crença sobre o trabalho, que o trabalho é sofrimento, que o trabalho é difícil, que eu só vou ter uma recompensa se eu ralar demais. uhum. Bom, não vai ser fácil, porque a minha crença já tá me. A crença ela é um imã, ela vai atrair a situação. Fale, Ju. E a Renata, ela perguntou assim: conhecer as crenças nos ajuda a colocar o eu idealizado no lugar dele? Também, né? É muito difícil, a gente não vai simplesmente abrir mão totalmente e deixar de atuar no eu idealizado, porque a gente também chama de máscara, né, o eu idealizado. Uhum. Porque a gente passou a vida inteira atuando, digamos assim, né, com o eu idealizado. Então é muito difícil, agora eu não sou mais isso, eu já sou só meu eu real. Mas você vai conseguindo baixar a guarda desse eu idealizado. Porque você olhou com amorosidade, né? Porque você vai percebendo, na Vai verdade, tomando vai consciência, tomando né, de quando ele consciência. está operando e quando ele não está operando assim, Isso, dirigindo, né? dirigindo, E exatamente. quando ele não está dirigindo. Isso é importante, eu queria trazer, agora você tocou nesse aspecto, eu queria trazer, são muitos conceitos, né? Então, para a gente falar tudo aqui, assim, por isso que a gente está Uhum, trazendo o que o pessoal tá falando também, para poder ser rica a discussão. Tem uhum, um conceito que chama assim, vontade interna e vontade externa. Então tem uhum, muito a ver com a mudança que você deu o exemplo, né, de você. Então assim, qual que era a sua vontade externa naquele momento? Ju, fazer a mudança, né, buscar algo que fizesse sentido para você. uhum, Qual que é, aí eu não sei qual que era a vontade interna, mas assim, a vontade interna é o quê? É a da crença, é a que está inconsciente. Então, muitas vezes a vontade interna puxa para um lado, puxa para trás, e a vontade externa puxa para frente. E aí eu paraliso. Então eu tenho que uhum. conhecer qual que é essa crença, que é a vontade interna que está bloqueando o movimento. Né? Você quer trazer o que você identificou assim daquele momento mais especificamente, que poderia ser uma vontade interna? Naquele momento que estava difícil de sair, Isso. existia uma crença de que eu seria desleal com a minha família, né? Uhum. Então olha que forte isso. É, Se eu tenho essa crença, eu posso ter a vontade externa, linda, maravilhosa, fazer todos os processos, né? Fazer tudo que eu puder fazer para alcançar, mas se eu não olhar para essa crença que é tão forte, eu não vou dar o passo. Porque uhum, ela faz muito sentido pra gente, né? A gente quer se sentir pertencente à família, a gente quer corresponder. E na verdade aquilo uhum, era seu, não era nem deles, né? uhum. Então quando É, e você na verdade a pode, gente faz é isso mesmo, né? A crença vem e a isso, gente começa a nos comportar conforme a crença que a gente conforme a tem, né? crença. E aí começa a não dar certo. Aí você fala assim, Uhum, viu? O mundo fechou a porta para mim. Mas na verdade eu atraí isso, né? Então o que que eu uhum. quero atrair? Eu preciso olhar para a crença, transformar ela. Então assim, voltando lá nos comos, né? Como é que eu identifico a crença? Eu faço uma lista dos meus principais problemas, isso pode me ajudar também. Às vezes tem uma outra coisa que é legal, que tem a ver com o teu assunto, né, Ju? É um talento não expresso, não expresso, enfim, onde eu não coloco o talento na vida, isso pode ter uma imagem, pode ter uma crença. Então, digamos que eu acredite que a comunicação é um talento meu, mas se cada vez que eu vou fazer uma reunião, uma apresentação, eu travo, eu sei tanto daquele assunto, mas aí quando eu vou expor, né, num grande grupo,
eu não levo aquilo que eu realmente sei, não levo minha luz naquele sentido. Bom, tem alguma crença aí, porque aquilo é um talento meu. Então, por que que Uhum, isso acontece? Então, também é um outro indício de que pode ter uma crença atuando uhum, aí. Então, eu preciso descobrir a crença para poder transformar, né? E uhum, ficar bem comigo mesma, né? Porque quando a gente não expressa um talento, isso gera um desconforto muito grande, né? Porque é algo que está uhum, ali pulsando para sair para fora, uhum. né? E essas crenças, elas são construídas basicamente na infância, Sim. né? Qual que é a origem das crenças? Principalmente assim, no ambiente que a gente vive, né? A gente acaba vendo, ouvindo, vivenciando situações. Então, o nosso sistema de crenças a gente pode receber de várias formas. Inclusive, crenças que nós trouxemos, né? São históricas, genéticas da nossa linhagem familiar. E Uhum, aquilo nem é meu, eu nem vivenciei uma situação ali que originou a crença, mas eu trouxe. Então, assim, uhum, por isso que às vezes, por isso que é tão inconsciente e é tão importante a gente conhecer, porque às vezes você vai descobrir uma crença que você nem imaginava que tinha, mas uhum, ela veio, né? Estão perguntando aqui como ressignificar as uhum. crenças. Então esse é o processo. Primeiro você precisa identificar, né? Você identificou uma crença, E você aí, só antes de você entrar, eu tá. acho que é importante a gente fazer esse exercício de pensar do que a gente ouvia dos nossos pais sobre trabalho, Isso. sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre felicidade. Acho que o que a gente ouvia, o que a gente via no comportamento deles, né? É um É, outro exercício que pode falar. meus pais, por exemplo, e minha família, né? Família de origem italiana, imigrantes para o Brasil. Então, uma história assim de muito trabalho, de conquistar o seu espaço, né? Trabalhando muito. E então sempre tem esse negócio de muito esforço para conseguir as Uhum. coisas, de ter que acordar muito cedo, de ter que trabalhar muitas horas, inclusive final de semana. Então a gente vivencia isso, né, na família, os pais agindo assim, os pais também conduzindo, né, a criação assim. Então eu era uma pessoa que não podia faltar na escola de jeito nenhum, né, a não ser que eu Uhum. estivesse muito doente, não podia descumprir com nenhum compromisso, assim, escolar, por exemplo. Então isso tudo acho que vai dando sinais, né, também do que são nossas crenças que a gente Isso, foi acumulando aí, né, isso. criando. Tem um exercício bem rápido que a gente faz nos grupos. Vamos fazer aqui com o pessoal, se vocês tiverem papel e caneta, se não tiver, não tem problema. Que é assim, responda a primeira coisa que vem na mente quando eu falar a palavra. Sem julgamento, sem pensar, ninguém vai estar te ouvindo. Primeira coisa que vier. Então, por exemplo, vamos lá. As mulheres são, os homens são, família é, trabalho é, dinheiro é. Tô rápida, né? Rápida. A vida é. Muito provavelmente, em algum desses itens, pode ser que você encontre uma crença, né? Então, vou dar exemplo do que eu vejo muito nos grupos. Às vezes as pessoas falam que a gente faz esse exercício, as pessoas falam, né, umas para as outras. Então, assim, e muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu falei isso, bingo. Provavelmente tem uma crença aí, porque foi o inconsciente. Vou fazer de novo, a Renata perdeu. Foi o inconsciente, oi Gigi, trabalhando ali. Então, assim, porque o nosso mental, ele é muito controlador. Então, a gente Uhum, precisa tentar silenciar o mental e deixar emergir a emoção, deixar emergir o que está aí lá nas profundezas para a gente poder conhecer, né? O que está rolando que eu não estou vendo, né, no meu sistema, porque é isso que vai estar atuando na minha vida. Então, rapidinho, vamos lá. A vida é, as mulheres são, os homens são,
Trabalho é. Dinheiro é. Família. Família é. Aí você pode ir derivando, né? Filhos, casamento. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque perguntaram como é que a gente faz para ressignificar a crença. Eu vou dar um exemplo meu, que tem a ver também com o que você falou sobre trabalho, Ju. Um tempo atrás, eu trabalhei essa crença, né? Que para mim trabalho era sofrimento. Eu descobri que eu tinha essa crença. Então, na época eu trabalhava na área de RH, trabalhava aí 15 horas por dia, o trabalho era prioridade e, enfim, eu não podia dizer não para nada no trabalho, eu tinha que atender todas as demandas, porque, né, a minha autoimagem idealizada dizia: você só vai ser recompensada se for dessa forma. E aí, por muito tempo foi assim. E aí, como a Juliana, eu também passei por um processo de transição, e aí também trabalhando as crenças, né, ressignificando as crenças, e não foi nada encaixadinho, mas quando eu fiz essa transição profissional e eu comecei a perceber que eu tinha muito prazer no meu trabalho e que podia ser leve, né, que não precisava ser tão pesado, que eu não precisava sofrer, aí eu fui me dar conta que eu tinha trabalhado essa crença. Então, assim, Uhum. as coisas acontecem, né, de uma forma, enfim, é um fluxo. Então, como eu disse Mas antes, parece que, de fato, a chave está em reconhecer a crença, né, que está te limitando. Porque uma vez reconhecido, você já consegue, né, criar algo para o futuro que possa ser um caminho, né? sim, Agora é até 50%, né? 50% do caminho. Então, e aí tem alguns passos também. Quando você reconheceu a crença, por exemplo, trabalho é sofrimento. Aí tem uma pergunta. Então, digamos que vou pedir para todo mundo pegar aí uma crença que acha que tem, né? Pode ser disso que a gente Uhum, fez o exercício agora. Isso é realmente verdade? Faça essa pergunta para você mesmo. Você acha que isso é uhum, realmente verdade? E assim, às vezes a gente vê que tem pessoas que dizem: não, Mariela, isso é verdade, sim. Trabalho é sofrimento. Então uhum. aí você tem que dar um passo atrás, respirar, sentir e ver assim, será que isso é verdade? Né? Por que que eu sinto que isso é tão verdade na minha vida? E aí talvez aprofundar mais. Mas a maioria consegue dizer: não, realmente, isso não é verdade, isso é uma verdade minha agora. E aí o segundo passo é assim: o que te mantém ligado nessa crença? Quais são os ganhos secundários que você tem com essa crença? E aí eu vou falar o meu exemplo, né, sobre o trabalho naquela época. O que me mantinha ligada, né, à crença era que eu podia me esconder atrás do trabalho, eu podia dizer não a alguns compromissos sociais, familiares. Ai, não, eu Uhum. tô trabalhando. Ai, eu não posso porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo, entende? Também era uma Era desculpa uma valorização, assim, de si mesma, também. né? Eu sou importante, eu tenho um super trabalho. Sim, além disso, era uma possibilidade de eu fugir, talvez, de alguns contextos Uhum. sociais. E em relação ao reconhecimento, era o meu ganho secundário. Porque aí, assim, aquilo, né, era por onde eu me sentia reconhecida, era onde eu me conectava com o meu valor, que é isso que você trouxe. Uhum. Então, você se dando conta disso, você tem uma possibilidade de perceber que você tem outras formas de se conectar com o seu valor, por exemplo, né? Isso no meu caso, mas no caso, cada um vai ter a sua resposta ali. Uhum. E aí E você vai agora você indo. falando, né? Eu também fazendo um exercício da crença que eu tinha, Uhum, da lealdade à família e tal. Eu também penso que era uma forma de eu fugir de uhum, exposição, de assumir riscos. Então, de uma certa forma, me trazia uma segurança, ou uma uhum. proteção, ou uma estabilidade, né? E olha que interessante, né? Ao mesmo tempo traz isso, que é essa segurança, mas por outro lado, não te trazia a possibilidade de você se conectar com toda a grandeza que você tinha aí dentro. E aí Uhum, é isso que gera o desconforto. Você poderia ter escolhido ficar com aquele status quo do momento, mas você ia ser uhum, infeliz porque tinha algo pulsando aí que você tinha para oferecer para o mundo e você
estava segurando, né? E ficava represado. E quando algo fica represado dentro de nós, aquilo vai se manifestar, às vezes, até como uma doença física, Uhum. né? E aí é um outro assunto aí, mas enfim, Uhum. né? Exatamente. E Mas, voltando lá às uhum. perguntas, a última é assim: como seria a sua vida se você não tivesse essa crença? Uhum. Como seria a minha vida se eu não tivesse, deixa eu arrumar aqui, se eu não tivesse aquela crença naquela época? Né? Será que eu precisava sofrer tanto? Talvez eu pudesse fazer as mesmas coisas com mais leveza. Porque às vezes, não necessariamente você precisa fazer uma mudança grandiosa na sua vida externamente. Às vezes a mudança é só dentro de você, como você lida com a situação, Uhum. né? Como Porque você olha, né? como você olha, como você lida, como você responde. Então, assim, Uhum. cada um vai identificar qual que é. E aí, quando a gente faz esse exercício da crença, a gente pede para a pessoa no final criar uma afirmação positiva. Então, assim, em substituição à crença. Então, por exemplo, Uhum. de trabalho é sofrimento, eu posso substituir por trabalho é prazer, ou então trabalho pode ser prazeroso. Às vezes pode ser difícil, entendeu? É também você entender Uhum. que nem sempre vai ser, não é o cem por Uhum. cento. Nem sempre vai ser um mar de rosas, né? Mas. E aí eu gosto muito de usar aquela pergunta assim: qual é a verdade? Qual é a verdade disso? Ah, tá. Uhum. Isso. Pergunte-se isso. Essa é uma pergunta muito poderosa, né? Quando às vezes você fala alguma coisa, você sente alguma coisa, para e pergunta para você mesmo: qual é a verdade disso? Porque às vezes a verdade nem é sua, você está atuando na verdade do outro, né? Ou na verdade da família, Uhum. ou uma convicção. Então, assim, qual é a verdade? E qual é a verdade para você? Então, recapitulando, né? Essas perguntas seriam: qual é uma crença minha que pode estar influenciando um ponto de insatisfação ou um incômodo que eu tenho hoje? Sim, Escrever essa afirmação. Essa crença real é verdadeira? E depois, o que que me mantém preso nessa crença? Que ganho que eu tenho por ter essa isso, crença? Que ganho isso. secundário, né? E se eu renunciar a essa crença, como é que vai ser minha vida, meu trabalho, se essa crença não existisse, né? E qual seria uma nova crença, uma nova afirmação que te possibilitaria, né, para você colocar no lugar dessa crença Isso. para poder seguir adiante. Porque aí você começa a Ótimo. vibrar, né, nesse processo de fazer diferente, de atrair diferente. É claro que às vezes as crenças elas estão arraigadas, elas estão conectadas com outras. É um processo que às vezes leva um tempo, tá? Eu identifiquei hoje, amanhã eu já quero que a coisa mude. Eu não tenho Uhum, controle, isso é muito importante, assim, eu não tenho controle sobre a mudança, mas eu tenho controle sobre o que eu posso fazer comigo. Então a mudança ela é consequência desse processo de autoconhecimento. Quando eu me sim. proponho, né? E aí, prestem atenção, porque se tiver sensação de pressa, de urgência, isso é do eu idealizado. O eu idealizado, ele quer mudar amanhã. Uhum, Ele não quer pagar o preço do processo. Então, é preciso olhar para isso também e entender assim, ok, é um processo, eu vou olhar para mim, eu vou entender. Se de repente, em algum momento, né, eu sentir que eu estou retrocedendo, isso faz parte do processo, eu não estou retrocedendo. Né? Eu estou uhum, num outro momento, de um outro lugar, reagindo de uma forma que eu usei por anos. Então, assim, como que eu posso me exigir já virar essa página, né? Assim. Então, isso uhum, também é aquele olhar amoroso e compassivo consigo mesmo que você falava lá no início. uhum, sim. E nesse processo, né, acho que a importância da gente reconhecer, além das crenças limitantes, acho que a gente fez todo um exercício aqui no Desperte Seu Potencial de reconhecimento de talentos, de valores, de paixões. Então, eu falo que essa parte é a nossa luz, né? É aquilo que a gente vê, aquela centelha divina em nós, assim, que quer brilhar, que anseia por Isso. brilhar, né? Então, esse processo, quem não assistiu as outras lives, os outros vídeos estão no meu canal do YouTube, né? E o link tá
na minha bio, o link para o canal do YouTube. Mas hoje, né, essa live específica, eu acho que é um chamado para a gente acolher amorosamente o outro lado, né? Que são as sombras, que são as Isso. máscaras, que são as crenças limitantes, que são os nossos bloqueios, que acho que enrijecem a gente, né? E fazem com que a gente se sinta num lugar de paralisia, né? De estagnação, de se sentir preso. E aí a vida não deixa a vida pulsar, né? E assim, a gente vive reagindo à vida, né? A gente não age, a gente reage, porque a gente está reagindo de acordo com na verdade, eu estou sendo ali como se eu fosse uma marionete, né? Nas mãos do meu inconsciente, né? Que é todo esse processo aí do sistema de crenças, e das atitudes Uhum, dos outros. E aí eu fico uhum, entre. Então, assim, eu não preciso fazer isso, né? Eu posso. Porque, na verdade, a gente olha a vida com a lente da crença. Então, eu preciso ajustar. Quando eu ajusto a lente, eu vejo diferente, né? E eu uhum. atraio diferente, né? E eu acho que um outro convite que fica hoje importante de que às vezes para olhar para essas crenças e para ressignificar elas, talvez a gente não consiga sozinhos, né? Assim, eu falo por experiência minha, assim. Uhum. Às vezes a gente tá num ponto que a gente precisa de uma ajuda de alguém, né, que possa ter uma ferramenta, uma técnica, um exercício, uma atividade que me Isso. ajude a olhar para isso, porque ela tá num nível muitas vezes inconsciente, E né? porque a gente tem aquela parte que não quer, né? Então, assim, é Uhum, difícil sozinho, né? Por que que você vai fazer isso com você mesmo, né? Se conecte com um grupo, se conecte com uma pessoa, seja com uma uhum, leitura, enfim, tem vários caminhos, né? Não tem um só caminho. Mas uhum, assim, fica mais leve porque quando você vê que tem outras pessoas no mesmo barco, na mesma uhum. situação, né? Isso é muito legal. Não sei se a gente tem muito tempo, nem sei como tá aqui, Ju, mas assim, eu me lembro quando eu fiz o mestrado sobre o PEFOC, né? E não só o mestrado, mas a gente tem os relatos das pessoas. O grupo é muito rico, porque essa conexão, né? Você se escuta no outro, e muitas vezes o Uhum, outro traz um relato que você nem tinha percebido que era seu, né? uhum, Então, esse apoio, isso é muito importante, assim, isso nos dá, inclusive, essa sustentação, né, para a dá. mudança e esse gás, assim, para que você não se sinta, né, um ET, muitas vezes, no mundo, achando que só você Uhum, sofre isso, que só você... Porque, por que que a gente sente isso? Porque, na verdade, na infância, onde todas essas coisas foram originadas, né, a criança acha que só ela tem o sentimento ruim, que só ela sente a raiva, que só ela errou. Então é aí que surge o eu idealizado. Porque aí uhum. nossa senhora, eu sou a pior pessoa do mundo, então eu tenho que esconder isso a todo custo. E na verdade, né, se tivessem dito pra gente que todo mundo tem isso, que todo mundo é Todo igual. mundo tem tudo, né? Tem tudo isso. Só ler aqui algumas palavrinhas que o Uhum. pessoal mandou. A Reforçar Paty, eu. delícia ouvir vocês. Sinto um pouco dessa urgência, olhar para mim, acolher. Paty, todas nós, né? E Covid, super convite, né? Para se olhar e se acolher, gente. Conversa maravilhosa, gratidão. Gratidão, Ana, de você estar aqui. A Eneide também. Começar o dia com vocês foi um presente para mim. Gratidão. Querida. E a Camila fez uma pergunta: podem brevemente reforçar o eu superior? Sim, o eu superior é aquela parte nossa que é no Pathwork que a gente chama de nossa essência divina, né? A Ju falou essa centelha divina. Então é a minha parte luz, são as minhas qualidades, o que que eu tenho de melhor. Então é legal fazer esse exercício também, né? Faça uma lista das suas qualidades e das suas imperfeições. Então as suas qualidades, ali está seu eu superior, né? A sua grandeza, a sua luz, o que você tem de mais desenvolvido. É o nosso eu superior que quer fazer a mudança. É essa parte que consegue resgatar você quando você está num momento difícil.
né? Às vezes claro que a gente precisa de ajuda, mas a gente vai aprendendo que a gente tem os recursos dentro da gente. Então, identificar esses recursos é muito importante, né? Então, assim, quais são as suas qualidades? Quais são as suas fortalezas? O que que você tem de melhor? E você pode fazer essa lista e você pode pedir para outras pessoas fazerem. Isso é muito bom, né? Uhum. A gente Ótimo. reconhecer, a gente perceber que a gente tem, às vezes, alguma característica que a gente nem tinha percebido que os outros reconhecem. Uhum. Muito bom. É, E aí, gente, é o seguinte, tudo isso que nós conversamos hoje, esses exercícios, eles vão estar disponíveis no meu grupo do Telegram. O canal tá na link da minha bio, então basta vocês acessarem o link e entrarem no grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar esses exercícios todos que nós conversamos aqui, num arquivinho lá no PDF, tá? Então, desde reconhecimento de crenças, para fazer um mapeamento da sua luz, da sua sombra, da sua máscara. Tem um outro exercício também que eu vou disponibilizar sobre medo, né? E o que que medo está te ajudando a cuidar e como é que você pode canalizar isso para uma ação, né? Uma ação para cuidar da necessidade que o medo tá te dando um sinalzinho aí, uma luz amarela. E quero agradecer demais, Mariela. Que bom você ter topado esse convite, você tá aqui, essa Mariela de fala calma e nossa, é, foi muito libertador para mim o processo que eu fiz contigo e para mim assim é especial estar aqui, né, com você para falar disso Que porque bom. é um caminho que funcionou para mim e que eu queria compartilhar com outras pessoas, Que né? bom. Gratidão pelo convite, admiro muito o teu trabalho. É muito bom falar do que a gente vivencia, né? É tão bom a gente quer compartilhar com todo mundo e a gente quer que todo mundo também entre nesse caminho, porque, enfim, fez sentido para mim, né? Fez sentido para você, então Uhum. é algo que é para a vida. Espero que tenha feito sentido aí, que a gente possa ter contribuído um pouquinho, tá? Tá, Obrigada e também. Obrigada a todo mundo, tô vendo os comentários, tem amigas aí. Um beijão para todo agradeço mundo. muito a cada um que esteve aqui hoje. Acho que é um dia da gente começar o dia inspirado hoje para remexer em algumas questões, né? Para se libertar. E compartilhem, essa live vai estar disponível, né, por 24 horas aqui no Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube, tá, Mariela? Então, Ótimo, o vídeo vai ficar disponível lá também, tá tá bom? joia. Então, um beijo grande, um bom Beijão. dia para vocês. E semana que vem tem mais, tá? Mais live quarta-feira. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até Boa mais. semana. Tchau, tchau.